Olá, queridos amigos que assistem o Café com o Reitor. Vocês sabem o que é CEIDIG? É a Secretaria de Informação da Saúde Digital do Ministério da Saúde. E essa CEIDIG tem uma secretária muito importante, que é a Ana Estela Haddad. E hoje ela é a nossa convidada para conversar com vocês. Ana Estela, muito obrigada de estar aqui com a gente. Doutora Aline, uma grande satisfação estar aqui conversando com você e com quem nos ouve e vai ouvir ainda também. Então, essa secretaria foi criada recentemente, mas ela já está fazendo uma grande diferença para a saúde da população brasileira. Eu gostaria, Ana Estela, que você falasse em tempos de inteligência artificial, que é a coqueluche do momento. Todo mundo fala IA. Como é que se desenvolve essa colaboração entre o setor público e privado para acelerar a transformação digital no SUS? Essa é uma questão chave, muito importante. Eu vou dar um passo atrás, dizer que a ministra Anísia Trindade compôs, antes do início do governo, desse terceiro mandato do presidente Lula, no final de 2022, uma parte, o grupo de trabalho da saúde do governo de transição. Além dela, participaram outros 4 ex-ministros, né? Então, o ministro Padilha, Humberto Costa, Temporão e Arthur Quioro. E mais um grupo, Adriano Massuda, que está com a gente na atenção especializada, também participou, e a ministra. E eles fizeram assim, uma busca grande, compuseram um documento muito importante para o início da gestão, que até se transformou num artigo de publicação, um resumo, um extrato na Lancet. E ali surgiu, e a ministra então também bancou essa questão, que foi a inovação de criar uma nova secretaria. Não é fácil criar na estrutura do Ministério, um Ministério como o Ministério da Saúde, que já tinha outras 6 secretarias, uma nova secretaria, né? Então a criação foi um aspecto importante, unindo 3 departamentos, o DataSUS, que é o departamento dos sistemas de informação, um departamento de monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas, que é o que dá a informação no nome, e o departamento de saúde digital e inovação. Então, dentro dessa questão de saúde digital e inovação, está colocada a questão da gente também usar as tecnologias emergentes a favor da saúde, como a inteligência artificial, né? E aí vale lembrar que o presidente Lula recentemente encomendou ao Executivo, o conjunto de todos os ministérios, coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, um plano, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E o PIBIA, né, como a gente, tudo vira sigla, tudo é sopa de letrinhas, né? O PIBIA, nós, pela saúde, também participamos, a nossa secretaria e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a SECTIX, e compusemos um conjunto de ações. Hoje o Ministério já vem investindo em projetos de pesquisa e inovação para o uso da inteligência artificial. Então, o setor privado também vem experimentando. O que a gente quer fazer é um pouco buscar esse alinhamento, né? Buscar um alinhamento e fazer com que o país tenha uma diretriz e que ele não seja só, por exemplo, usuário do GPT, mas que ele seja um formulador que tenha as suas próprias bases de dados para produzir conhecimento na área de inteligência artificial, por exemplo, usando a língua portuguesa, a língua indígena, né, no caso da inteligência artificial generativa, e não apenas consumidor, né? Então, esse é o plano. Para isso, a gente vai precisar de vultuosos investimentos, desde a infraestrutura, né, para podermos ter os data centers, a infraestrutura de nuvem para os grandes bancos de dados, a capacidade de processamento e, principalmente, formar muito mais pessoas na área de ciência de dados, na área de tecnologia. Essa área é muito interdisciplinar, para que a gente possa realmente produzir conhecimento. Vocês vejam como é necessário vocês mergulharem nas novas tecnologias, nos seus aplicativos, na inteligência artificial e agora generativa. O SUS é um sucesso, não é? Mundialmente é reconhecido como uma excelente estratégia brasileira. É verdade, doutora Aline. Principalmente depois da pandemia, a gente sofreu uma crítica que a gente falava muito para a gente mesmo, para dentro, né? Quem milita pelo SUS e trabalha no SUS. E a pandemia, acho que ela trouxe, apesar, né,
da catástrofe que foi, eu trouxe essa oportunidade de que o público, no geral, sentisse mais de perto a importância do SUS. A gente não teria quase que universalizado a vacinação contra a Covid, por exemplo, se não fosse o SUS, né? E ele é um sistema público de acesso universal, quer dizer, todo o cidadão que está no Brasil, brasileiro ou não, ele tem acesso às ações do SUS. A gente tem depoimentos no YouTube de estrangeiros que chegam aqui, buscam atendimento e ficam muito impressionados. E o Brasil foi muito corajoso, os constituintes foram muito corajosos ao estabelecer a saúde como um direito e dever do Estado, porque o SUS, ao ser público de acesso universal, nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, imagina um sistema de saúde para toda essa população. Hoje, o SUS produz 2,8 bilhões de atendimentos todo ano. Então, imagina a quantidade de dados que isso produz, né? E isso já está servindo a cidadania, né, Estela? Será que em todos os rincões do Brasil já é possível acessar os benefícios, aquilo que o SUS pode oferecer digitalmente? Eu vou citar o exemplo do Meu SUS Digital, que é o aplicativo hoje que nós está em desenvolvimento, porque a cada período de tempo a gente está trazendo novas funcionalidades, né? Do ano passado para esse ano, nós já incorporamos 30 novas funcionalidades ao Meu SUS Digital. Então, o cidadão, qualquer pessoa, pode baixar no seu celular pela Apple Store, Google Play, gratuitamente o Meu SUS Digital. E no Meu SUS Digital você tem acesso aos seus certificados de vacinação, à sua caderneta de vacinação, aos registros clínicos de atendimento na atenção primária, se for feito no SUS, nas unidades básicas de saúde, medicamentos prescritos. Em breve nós vamos ter a possibilidade da própria prescrição eletrônica estar disponível, porque são duas interfaces. O Meu SUS Digital é a interface voltada para o cidadão que vai buscar o atendimento no SUS. E o SUS Digital Profissional é, na verdade, os registros de atendimento, um histórico dos registros de atendimento do cidadão, acessível ao profissional de saúde no contexto do atendimento. Então, em breve, essa questão de repetir exames, porque você foi em diferentes serviços que usam diferentes prontuários eletrônicos, vai estar resolvida desde que os serviços onde esse paciente for atendido utilizem um padrão para troca de informação que a gente está utilizando na nossa plataforma de interoperabilidade, que é o padrão FHIR, é um padrão de troca de informações de saúde. Então, a gente está buscando pedir ao setor privado e o setor público nós já estamos usando, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é uma sigla FHIR, que é Fast Health, Interoperable Health Resources, né? Que é como que você, um padrão de troca de informações. Então, a gente precisa se adaptar a esse padrão para construir essa lógica da interoperabilidade. Por que a gente precisa de interoperabilidade? Porque ao longo da história da saúde do SUS, o DataSUS, por exemplo, tem 30 anos de existência. Então, ele já criou mais de 400 sistemas de informação. Nós temos muitos sistemas de informação com séries históricas, são muito consumidos para uso em pesquisa, para vigilância epidemiológica e para o próprio processo de atendimento e decisão clínica, que é um outro aspecto da importância da inteligência artificial, a gente aplicar para fazer decisão clínica. Você tem um grande banco de dados, você utiliza aquele grande banco de dados para gerar predição, e com a predição você pode tomar melhores decisões clínicas em casos futuros. Pode ajudar até na prevenção, né? Na prevenção, exatamente. Na predição de futuras emergências sanitárias, como é que a gente prepara o sistema para atender e não acontecer o grande estresse que aconteceu quando a gente teve a pandemia da Covid, porque a gente não pôde se preparar. Sim. Né? Ministério, você está contando, então, que nós vamos chegar a um ponto em que o cidadão, ele, quando vier a ser atendido no sistema público, o médico terá condições de ter um diagnóstico de todo o passado da saúde dele. A transformação digital, a ministra sempre coloca dois aspectos muito importantes. O primeiro
é a continuidade do cuidado, que é exatamente isso que você acaba de descrever. Ou seja, se esse paciente foi atendido, por exemplo, numa unidade básica em São Paulo que usa o prontuário do SUS, depois ele viajou para Minas, foi para Belo Horizonte, e lá ele foi atendido numa unidade básica que usa outro prontuário. E depois ele fez um exame, laboratorial num laboratório privado. Onde é que esses dados eles são produzidos em diferentes situações? Como é que a gente faz para que tudo isso seja um prontuário unificado do paciente? E é justamente esse modelo de arquitetura que nós estamos construindo com a transformação digital do SUS, e nós temos uma grande plataforma, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. É ela que está, de certa maneira, congregando, ela é uma plataforma de interoperabilidade que faz com que dados que são recebidos de diferentes sistemas, desde que estejam nesse padrão para a troca dessas informações, são ali incorporados, descarregados, passam por um processo de enriquecimento. A gente precisa cuidar, por exemplo, desde a coleta do dado, a frequência de coleta, a integridade desse dado, se esse dado é confiável. Tem uma série de coisas que são, de questões que são consideradas. E aí ele é enriquecido porque você cruza com o prontuário, o cadastro, e isso tudo gera a interface que é o Meu SUS Digital para o cidadão. Então, pela primeira vez, a gente sempre disse que o prontuário, os dados clínicos, os exames que o paciente faz, são dele, não são do profissional. E é dele aquilo, a gente faz a guarda, mas pertence a ele. E pela primeira vez, nós estamos conseguindo colocar essas informações que são tão importantes à disposição do paciente. Anistela, você está me dizendo que, de repente, uma pessoa é acometida de um mal súbito e cai na rua. Ela pode ter no seu celular a sua história, as suas restrições, as suas deficiências, a questão do seu tipo sanguíneo. Exatamente isso. A gente não está pronto, nós já temos parte dessas informações, mas esse é o caminho. Inclusive tem uma parte do Diário de Saúde, tem uma funcionalidade que é o Diário de Saúde, onde a pessoa pode colocar ali os seus dados que ela quer acompanhar. Ela está acompanhando peso, altura, a glicemia, se ela for uma pessoa diabética. Então ela pode ter um espaço aberto para colocar essas informações. E mais uma questão muito interessante, que essa realmente está à disposição dela em qualquer lugar que ela esteja. E, além disso, como nós estamos usando esse padrão FHIR, que é o padrão internacional recomendado pela OMS, nós também estamos participando de uma iniciativa internacional, que é o International Patient Summary, ou o resumo clínico do paciente. Então, essas informações vão estar disponíveis no Meu SUS Digital em breve também, caso esse paciente eventualmente esteja fora do país e passe por um atendimento fora do país. Então, as alergias, os medicamentos. Então, para gerar um atendimento mais seguro onde quer que ele esteja, isso vai estar, essas informações básicas, que é um resumo, não são todas as informações, mas é um resumo, vai estar disponível. Que bom. Você sabe que me ocorre que o registro civil das pessoas naturais, ele está tendendo a ser também um acervo de todos os dados das pessoas, e comentou-se recentemente, a propósito da modificação do Código Civil, que é um projeto ali em curso, né? O projeto Pacheco, que o assento de nascimento terá dados assim como alergias, tipo sanguíneo, hipertensão, diabetes, etc. Eu acho que seria interessante que a CEDIG conversasse também com o Registro Civil das Pessoas Naturais. Eu até recomendei para o Márcio Postman que se servisse disso para manter um censo permanente, em vez de fazer a cada 10 anos, com recrutamento de recenseadores ad hoc, assim, né? Mas uma coisa que eu gostaria de saber, Anistela, você está conversando com as entidades médicas, com o serviço de saúde particular, privado, eles estão participando disso? Progressivamente, sim. Claro que a nossa primeira responsabilidade é organizar esse processo no setor público, e isso já é um desafio gigante, né? Então, no início do ano, nós lançamos o programa SUS Digital, né? O primeiro ano foi um ano de formulação, de diagnóstico e estruturação da secretaria, e também de formulação do programa.
e que veio a campo no começo de março, uma portaria que regulamentou a criação do programa, e nós tivemos a adesão dos 5.570 municípios brasileiros, dos 26 estados e do Distrito Federal, ou seja, 100% das secretarias municipais e estaduais de saúde aderiram ao programa, fizeram o que a gente chamou de diagnóstico situacional da rede de atenção pública do SUS, então, qual é a sua cobertura atual de saúde da família, as linhas de cuidado que precisam ser fortalecidas, a força de trabalho, quais os nós críticos e qual é a conformação nesse momento para pensar o desenho digital a partir da rede de atenção. A segunda etapa foi a aplicação de um Índice Nacional de Maturidade para a Saúde Digital que nós criamos ao longo de 6 meses do ano passado, tem 7 dimensões, para que todos caminhem numa mesma direção, porque quando a gente pensa a transformação digital, nós temos várias camadas. Às vezes a gente pensa a telesaúde, o prontuário eletrônico, mas nós temos que pensar na conectividade, na infraestrutura de rede, em várias questões, nos sistemas de informação, né? Tudo isso tem que trabalhar junto e integrado. Então a gente fez esse índice para que todos pudessem enxergar uma direção e não importa o grau de maturidade, caminhar numa mesma direção. E, ao lado disso, a gente tem essas ações estruturantes, por exemplo, na Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, para citar o exemplo da parceria com o setor privado. Nós, hoje, por exemplo, eu vou estar junto com a ministra, acompanhando a ministra Anísia, ela vai participar da abertura do Congresso dos Hospitais Privados, o CONAP, que é a ANAP, a Associação Brasileira dos Hospitais Privados. Então, na parceria com eles, já tem um acordo de cooperação firmado, eles estão cedendo para nós uma plataforma que eles têm com indicadores da qualidade hospitalar, da atenção hospitalar, né? Então, nós estamos criando uma interoperabilidade entre esse sistema e a Rede Nacional de Dados em Saúde para que os hospitais do SUS possam eventualmente adotar. Nós estamos também, junto com a Secretaria de Atenção Especializada, analisando esse conjunto de indicadores. E, uma vez validado, eles serão incorporados ao SUS. Então, todos os hospitais do país, que são mais de 6 mil, vão estar usando os mesmos indicadores de qualidade. Então, quando a gente fala a saúde suplementar e a saúde pública, elas são componentes de um mesmo sistema. Isso está na nossa Constituição, né? São complementares, suplementares, complementares. Então, é muito interessante que a gente tenha essas parcerias. Uma outra parceria que está em vias de ser concretizada, a gente já tem feito várias reuniões, é com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Então, a Abramed, ela responde por mais de 60% dos exames que são feitos no setor privado, né? E eles já tinham construído um caso de sucesso no caso da Covid, porque todos os exames de Covid que a gente faz hoje, se você abrir o meu SUS digital, está tudo lá, porque já está, para a Covid, isso já está construído com a Abramed. E nós agora, junto com a Secretaria de Vigilância e Ambiente e a Abramed, fizemos a seleção de mais 41 agravos que são de notificação compulsória, e estamos estruturando essa interoperabilidade. Então, em breve, se tudo der certo, os exames feitos para esses 41 agravos vão estar também disponíveis no meu SUS Digital e no SUS Digital Profissional. A doutora Anistela falou várias vezes em interoperabilidade. É um conceito que está muito próximo aqui do setor justiça, setor extrajudicial, porque nós tínhamos no Brasil quase 90 tribunais e não conversavam entre si, né? Então, o CNJ está fazendo esse trabalho e aqui nas delegações extrajudiciais, o registro eletrônico está fazendo com que as pessoas se inteirem bastante, estudem. E ela usou um termo que é muito conhecido para nós, mas é no outro sentido. Olha, a polissemia do idioma, né? Agravo para nós é um recurso, sabe? Ah, é verdade. Para nós são as doenças, né? Sim, que não são só doenças, às vezes são... para você constituir um conjunto de... desconfortos, de alterações de saúde que podem... Né? Agora, é muito interessante que haja esse diálogo com a medicina privada, com os hospitais, mas eu acho que a sua secretaria também dialoga com a academia, né?
precisa falar com a universidade, Muito. que há muita gente fazendo pesquisa Sim. no Brasil. Nós temos, inclusive, uma secretaria onde eu já trabalhei, eu já tinha feito uma passagem pelo Ministério da Saúde, trabalhei 7 anos na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que hoje tem a professora Isabela Cardoso, que inclusive é uma professora da UFBA, né? Trabalhando, a gente o nosso grupo de consultores é coalhado de pessoas da universidade, principalmente universidade pública, e a CEGEDS, desde quando eu entrei, era uma secretaria nova naquela época também, ela foi criada no primeiro mandato do presidente Lula, e eu estava no Departamento de Gestão da Educação, então basicamente toda a política que a gente construiu, pensando os profissionais de saúde do SUS, porque inclusive tem um preceito constitucional, o artigo 200, inciso 3 da Constituição, diz que cabe ao SUS ordenar a formação dos seus recursos humanos, mas também cabe ao MEC regular, avaliar o sistema educacional. Então, é uma ação que precisava ser. Então, nós tivemos um decreto que criou uma comissão interministerial, um decreto presidencial, e nessa comissão que hoje está recriada, reativada, a gente faz a condução conjunta para promover a integração do sistema de saúde com o sistema educacional, com as universidades. E agora, por exemplo, nós vamos trabalhar para ativar também mais de perto a rede de institutos federais de ciência e tecnologia, que é uma rede ampla, potente e ainda pouco conectada com a saúde. E na saúde digital nós precisamos muito da área tecnológica, né? Então, pesquisa, inovação e a própria formação dos futuros profissionais. Então, na educação agora, no programa, nós vamos lançar um programa que chama o PET Saúde, que a gente já tinha criado desde aquela época, na modalidade com a temática da informação e saúde digital, envolvendo as universidades públicas, os institutos federais, né, formando grupos tutoriais dentro do serviço de saúde, mas trazendo alunos, trazendo docentes e buscando fazer esse processo. Então, a universidade ela qualifica muito. A outra coisa é no telesaúde. Nós temos uma rede brasileira muito potente de telesaúde, que atua nos serviços de saúde e que tem como âncora uma rede de 24 núcleos de telesaúde que estão em universidades públicas. Eu vou citar o exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais, que está com a gente desde o começo, porque a gente começou o programa de telesaúde lá nessa secretaria. Hoje ele está na nossa, mas quando a gente começou não tinha essa secretaria e a telesaúde foi criada para apoiar os profissionais que atuam na atenção primária, dando uma segunda opinião. E a Universidade Federal de Minas, ela se especializou nos laudos de eletrocardiograma, na tele. E hoje ela tem um acervo de 8 milhões de eletrocardiogramas. Nós estamos criando para eles um centro de inteligência artificial que começa a fazer predição com um banco que é nosso, porque todos esses exames foram feitos no Brasil. Então, aquilo que ela tem de base para aplicar a inteligência artificial tem base na nossa população e na casuística da nossa população. Eles fazem hoje 6 mil laudos por dia. O serviço funciona 24/7, é ininterrupto. Então, 6 mil laudos por dia de eletrocardiogramas para o SUS. E é a universidade pública que faz. Isso é importantíssimo, porque há alguns dias eu participei de uma reunião no Einstein, e havia uma professora de genética dizendo que nós estávamos trabalhando com dados da Europa Ocidental e que não eram exatamente aqueles da nossa população, que tem peculiaridades. Então, você está suprindo essa... É isso, exatamente. Porque outra coisa que a gente precisa ter como análise crítica, né? A gente não pode incorporar, isso é um papel da nossa secretaria também, nós não podemos incorporar a tecnologia de uma maneira acrítica e sem entender como ela funciona, o que está por trás dela, que dados foram usados para alimentar aquela inteligência artificial. Se a gente não souber isso, a gente vai estar a gente vai estar de forma cega o processo, né? Ana Estela, uma coisa que nos afeta hoje diretamente e o mundo inteiro é a questão das emergências climáticas, né? Pelo andar da implementação da sua secretaria, será que nós vamos chegar um dia em que ela vai poder, por exemplo, alertar sobre as providências a serem tomadas pelo cidadão, pelo indivíduo em relação a uma onda de calor?
porque isso aqui é comprovado em São Paulo, né? O professor Paulo Saldiva notou um pico de internação em 2023, que era até então o ano mais quente da história, agora 2024 está quebrando recordes, né? Então, acho que vai ser possível isso, não? Você não vê isso Com como certeza, possibilidade? e de alguma maneira, doutor Nalini, está começando a acontecer já. Então, eu vou citar alguns exemplos. O professor Paulo Saldiva é uma referência. Junto com o professor Paulo Saldiva, nós construímos na USP um projeto recentemente, já faz alguns anos, foi antes da pandemia, participando da rede latino-americana pela primeira infância, que foi uma rede criada pela ex-presidente Michelle Bachelet. Então, quem conduz a rede é no Chile, mas ela tem 32 países. E foi feito um estudo sobre a poluição do ar e o impacto na infância, principalmente na primeira infância, porque a criança respira num ritmo que é o dobro do nosso. Então ela inala mais ar do que nós no mesmo intervalo de tempo. Se for veicular, então, que a altura dela está um pouco na altura dos escapamentos dos carros, isso ainda é mais prejudicial, né? E nós instalamos medidores de baixo custo em escolas de educação infantil para medir a qualidade do ar e depois comparamos com a média da CETESB. E verificamos, nós fizemos esse estudo em Diadema e outros países fizeram, e tem um centro que monitora, uma plataforma que monitora isso e faz um estudo comparativo e a gente fez uma sensibilização com as escolas da educação infantil no município de Diadema, com o prefeito Felipe, que foi que logo incorporou o projeto e a sua equipe, e com isso nós fizemos um trabalho de educação ambiental com os docentes, com as crianças, com os pais, o mapa. Então, reduzir as escolas, se o carro para perto da escola, desliga o motor, vamos plantar mais árvores, vamos fazer enfim. São coisas que as pessoas podem fazer para melhorar o mundo. Exato. Né? Se a gente não fizer a nossa parte, que mundo nós vamos deixar para os nossos descendentes, né? E no Ministério da Saúde, a ministra, além da criação da Secretaria de Saúde Digital, Informação e Saúde Digital, a Secretaria de Vigilância em Saúde, ela ganhou uma nova dimensão, que é ambiente, que não tinha. Hoje é a Secretaria de Vigilância e Ambiente, Saúde e Ambiente. E a Organização Mundial da Saúde cunhou um novo conceito, que é o conceito do One Health, ou uma saúde única, que pensa a saúde humana integrada à saúde animal e ambiental. Então, hoje nós temos que trabalhar com isso, e teve uma palestra recente do professor Paulo Artacho também, junto à presidência. Eu até transcrevi outro dia, porque ela é tão didática, e ele fala dessa questão emergente das mudanças climáticas. Nós estamos produzindo, salvo engano, 62 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, pelo nosso estilo de vida, por a gente não mudar nossa alimentação, nossas escolhas, pela produção do agronegócio em larga escala, e isso vai acabar conosco. A emergência climática afeta primeiramente a saúde, depois a economia. Né? Exato. Então não é uma questão assim... E depois a política, porque a questão geopolítica, os povos vão começar a migrar por falta de alimento. Sim, o refugiado climático, por falta d'água, Anistela. Mas a doutora Anistela citou a Michelle Bachelet, né? Eu não li o currículo dela, porque senão vai ocupar todo o tempo da entrevista. Né? Quem tiver curiosidade, vai ao Lattes. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Mas em relação àquela que foi presidente do Chile, uma personalidade mundial, a doutora Anistela representa o Brasil na rede de líderes para a primeira infância, uma convergência para a ação. Foi fundada pela Michelle Bachelet, né? E ela é hoje a atual comissária da ONU para Direitos Humanos, né? Então, vocês vejam que ela fala com autoridade e tem autoridade. Mas, Anistela, nós estamos numa casa em que a nossa mocidade está ali nos livros de direito, nos códigos, na Constituição. Você tem barreiras jurídicas para bem cumprir o seu... Com certeza, e nós temos um conjunto de advogados e de acadêmicos do direito sanitário
atuando na interação conosco, né? A gente, por enquanto, está normatizando a saúde digital por portarias, mas a nossa intenção é, em breve, ter um marco legal da Política Nacional de Informação e Saúde Digital, como também nós temos hoje assento, a gente não tinha, mas pleiteamos pela criação da nova secretaria e conseguimos acesso no Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje é conduzido pelo Ministério da Justiça, que também tem uma Secretaria de Direitos Digitais que foi criada. Então, a gente tem discutido muito as questões relacionadas à LGPD de um lado, a Lei de Acesso à Informação do outro, e como a gente busca um equilíbrio entre essas duas. Todo dia a gente responde leis e todo dia a gente precisa pensar como dar acesso ao cidadão transparente, abrir a informação, protegendo os dados individuais, ainda mais os dados de saúde, que são dados extremamente sensíveis, né? A outra questão é a própria inteligência artificial. A gente tem acompanhado a discussão sobre o projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que regulamenta senso amplo a inteligência artificial, mas nós já temos a percepção de que assim que tiver regulamentado, nós vamos precisar ter normas específicas para a regulamentação da inteligência artificial na saúde, porque ela tem, é um campo muito amplo e com muitas especificidades. Então, eu acho que, quem sou eu para recomendar, mas hoje, quando 10% do currículo de cada curso universitário tem que ser voltado para extensão, veja quantos milhares de universitários nós temos, né? A procura de fazer alguma coisa que impacte a sociedade. Não adianta fazer eu falo sempre para os alunos, fazer uma dissertação, tese que vai ser lida só pelos examinadores ou pelo revisor, fica lá enfeitando a biblioteca e o lápis dele. Né? Nós precisamos ter, em vez de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, fazer alguma coisa útil. Veja quanta coisa está aí aberta, né, para esses... E é uma coisa interdisciplinar, transdisciplinar, né, porque você vai precisar do pessoal que estuda computação, da engenharia eletrônica, do economista, do advogado, do sociólogo, do psicólogo, do médico, do enfermeiro. Exatamente. Precisa de todo mundo. É isso mesmo. Não é? Hoje as universidades públicas já estão trabalhando no sentido de ampliar o alcance da extensão, da cultura e extensão universitária, com o que foi chamado, agora está se modificando o nome, mas curricularização da extensão, ou seja, ter no currículo um pouco mais de áreas livres, que não seja só aula, né? Mas que o aluno possa, em 10% da sua carga letiva obrigatória, computar atividades em projetos de extensão, que tragam a relevância social, porque formar na graduação não é só profissionalizar, é formar um cidadão, é pensar que ele está aqui, ele está se formando e recebendo toda aquela formação para modificar a sociedade para melhor, né, para transformar. E nada como ter acadêmicos em tudo que a gente está fazendo. Hoje, eu sempre tenho, na época que o Haddad foi prefeito, a gente tinha isso na Prefeitura Municipal e agora no Ministério também procuramos fazer, que é ter estudantes sempre por perto, né? A gente precisa sensibilizar e motivar as pessoas para todos esses aspectos, e a cultura extensão, acho que um dos lados dela é essa interação com as políticas públicas. Né? Sim, é porque o ensino acadêmico, né, ele fica muito preso na transmissão de conhecimento, transmissão de informações, e não entrou no radar de todos os responsáveis pela educação, que hoje a informação você obtém imediata, gratuitamente, atualizada, colorida, musical. Nós não vamos esgotar isso na formação. Não é verdade? Não tem como. Então, ou você desperta o interesse dessa geração que já nasceu com chip, né? Que é algorítmica, exato. Né? Com aquilo que os atraia,
e você dá um desafio, você fala, olha, resolva alguma coisa que você acha que pode resolver, eles são criativos, eles respondem, né? Então, acabou aquela história de todo mundo enfileirado, né, Estela? O último da fila só vê a nuca do seu colega da frente, né? Mas que coisa boa. E esses acordos de cooperação com a universidade, com centros de pesquisa, com a iniciativa privada, eles já estão produzindo efeitos, assim? Você tem notado inovação no setor da saúde digital? Muito. A saúde digital, a saúde digital, ela ganhou um impulso muito forte. Ao longo da história, teve um momento lá atrás que a gente começava a falar quando eu comecei a mexer com isso no Ministério da Saúde, se falava em telemedicina, né? E aí a gente fez uma briga para transitar da telemedicina para a telesaúde. Então, vamos incluir todas as profissões da saúde, porque o SUS trabalha com esse princípio multiprofissional, integralidade do cuidado, e acaba, a enfermagem participa, a gente já tem a odontologia dentro do SUS, a psicologia, a nutrição, enfim. São 14 profissões da saúde. E depois veio a saúde eletrônica, ou e-saúde, né? Foi se modificando um pouco as denominações, e junto com as denominações o escopo, né? Que a gente tinha a informática médica, a informática em saúde, a telesaúde. Hoje isso se funde e ganha outros elementos e componentes que são, por exemplo, as tecnologias digitais emergentes, como a inteligência artificial, a internet das coisas, e por aí vai. E cada vez mais nós vamos ter... Isso é um mundo em constante mutação disruptiva. Sim. A gente não vai sair desse... Não. E a gente está sempre obsolescência mordendo com quem é da gente, né? Isso. Então, a saúde digital está aí, as novas gerações já nascem imersas nesse mundo, então elas já nascem com um mindset diferente do nosso. Nós somos analógicos e estamos tentando transitar para o digital, sempre devendo alguma coisa. Por isso que a gente precisa trabalhar junto com eles e no que a gente chama cocriação. Hoje a gente vai fazer qualquer aplicativo, a gente faz a cocriação, a gente traz o público-alvo dessa ação para trabalhar junto com a gente, pensar sobre a lógica do usuário, construir o processo e a jornada digital pela lógica do usuário, né? Então, sejam pessoas mais velhas que precisam ser incluídas digitalmente, sejam os jovens que já estão, de certa maneira, imersos nesse mundo e que podem nos ajudar com alguns insights, né? Claro. Eu acho que você está fazendo uma revolução na saúde, Ana Estela, porque a gente podia pensar até há pouco que as secretarias de saúde, Ministério da Saúde, na verdade, deviam se chamar da doença, né? Porque só cuidam do prejuízo, daquilo que já aconteceu. Quando saúde é um conceito que você tem que evitar que a pessoa precise de medicamento, de hospitalização, de pronto atendimento, né? Então, mudar essa mentalidade é um dos seus objetivos. Exatamente. E o SUS, ele tem muito essa lógica nos seus princípios, né? O princípio da integralidade do cuidado e de ter um modelo de atenção que é todo estruturado a partir da atenção primária à saúde. A atenção primária, que foi um conceito amplo, criado por uma médica pediatra, que é a Barbara Starfield, e ela tem essa ideia de você trabalhar desde a promoção da saúde, a prevenção das doenças, a reabilitação, e dentro de um ciclo, e a atenção primária, ela faz muito isso, ela pensa em cobertura, ela vai aos territórios, faz visita domiciliar, entende o território, o perfil socioepidemiológico da população, pensa numa cobertura populacional, ela não fica na unidade básica esperando quem vem buscar atenção, ela se sente responsável por uma população adstrita a um território e vai buscar suas necessidades e planejar as ações em cima disso. Então, tem grupos para discutir com a gestante, com os idosos, para fazer exercício físico, então, pensar no estilo de vida, porque também tem estudos mostrando que o que a gente faz, por exemplo, no âmbito hospitalar, é ínfimo, é altamente complexo, dependente de alta tecnologia, mas é ínfimo, perto do que a gente pode fazer, cuidando do estilo de vida e das escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, a gente ser responsável pelo nosso autocuidado e fazer escolhas saudáveis,
para nós, para o ambiente, para os animais, é fundamental e a gente precisa acordar para isso. Ana Estela, você está me fazendo pensar. Nós vemos artigos, assim, alguns superficiais, outros um pouco mais densos, de que o Brasil tem muita gente ansiosa, de que as crianças estão ficando cada vez mais rebeldes ou mais... Hiperativas? Sim, ou às vezes imersas esse rótulo de autismo me preocupa muito, porque parece uma epidemia, e eu não acho que tudo seja espectro autista. Pode ser dificuldade natural de aprendizado, então na educação a gente vê muito isso. Alguém não tem paciência para dar uma atenção especial, já é autista, vai para uma instituição. Então, a saúde mental está nos seus projetos. Tocou num ponto fundamental, né? A ministra Anísia, inclusive, criou um departamento que antes era uma coordenação, então elevou o nível e a política é um departamento de saúde mental que está na Secretaria de Atenção Especializada. A coordenadora é a professora Sônia Chaves. E esse departamento, enfim, ele ganha uma importância muito grande e a partir de tudo que a gente está vivendo, né, a saúde mental é um aspecto fundamental, está muito presente. Todos nós, de alguma maneira, em diferentes graus, estamos vivendo um processo de ansiedade. Houve um luto, ainda há talvez um luto coletivo por tudo que a gente viveu na pandemia. A gente não pode descuidar disso, nem deixar de entender que isso aconteceu. Mais de 700 mil mortes e esse luto e a forma, o luto não pôde ser exteriorizado. A gente teve que fazer com os cadáveres, com os corpos, um processo rápido, que foi muito cruel. Foi muito cruel, né? Isso deve deixar marcas. Com certeza. Eu tenho uma amiga que é cirurgiã dentista, a professora Denise Abranches, que é professora da Unifesp, até responde pelo atendimento hospitalar odontológico no Hospital São Paulo, e ela mergulhou, ela ajudou a fazer os protocolos, por exemplo, de cuidar da saúde bucal dos pacientes que estavam com Covid, entubados, né? Se percebeu que esses protocolos eram muito importantes, reduzir a mortalidade, porque a saúde bucal está relacionada com... E no final, assim, eu lembro do quanto ela ficou tocada por tudo que ela viu acontecer. A gente não estava preparado para tudo que aconteceu, as mortes, do jeito que aconteceram, as pessoas não poderem se despedir dos entes queridos, os entes queridos não poderem se despedir do paciente na UTI. Então, tudo isso gerou para a gente muitas coisas que a gente precisa ainda elaborar e trabalhar. Traumas, né, que estão e essa imersão no mundo digital e nas redes também, a gente tem hoje trabalhado no governo federal, sob a condução da SECOM, com o secretário de Políticas Digitais, João Brant, um processo sobre o tempo de tela com as crianças, como é que a gente precisa ter uma análise crítica e reduzir o tempo de tela, porque às vezes a gente está diagnosticando uma criança com um problema de saúde mental, quando a sociedade está doente, e às vezes uma reação que parece estranha, na verdade é quase uma relação para proteger uma normalidade quando uma sociedade é que está adoecida. O que na verdade é o alterado, né? O anormal nesse processo? Tem uma palestra da Denise Fraga, que ela fala da gentileza, né? E ela fala que a primeira gentileza é conosco mesmo, não nos escravizando a telinha, né? E eu vi também esses dias do Eugênio Butti que nós estamos na caverna de Platão, só que ela é forrada de telinhas. Né? Exatamente. É isso mesmo. Mas, Ana Estela, você teve uma longa carreira acadêmica, não é? Professora da Universidade de São Paulo na área de odontologia. A odontologia está merecendo atenção sua também? Não? Muito, sempre, sempre. A odontologia está no meu coração e no meu ser, é minha identidade, né? Eu tenho duas identidades, que acho que é de professora universitária, eu adoro a docência, ontem foi dia do professor, e a dentista, eu sou odontopediatra, e quando eu terminei a graduação e optei pela odontopediatria como especialidade, eu tinha para mim que eu ia sempre ser uma clínica que eu fiz 20 anos de consultório, e que eu ia
ser dentista e dar aula na área, porque são as duas coisas que eu sempre gostei de fazer. A gestão de políticas públicas entrou na minha vida de uma maneira não programada, aconteceu. E depois que aconteceu, não teve como não me transformar no olhar, na vivência que eu tive, mas sempre eu volto meu olhar para a saúde, para o SUS, dentro disso, também para a odontologia, e para o quanto ela também, a gente precisa se refazer, se redimensionar para dar conta dos desafios atuais, né? Mas essa sua história, ela veio a servir, né? Foi uma alavanca muito poderosa para que você enxergasse o mundo, não como alguém que chegou para exercer uma atividade na vida pública sem nenhuma experiência, né? Então, você está na área que você domina, na área que você conhece, e a sua sensibilidade está fazendo bastante a diferença, né? O que você acha que ainda vai acontecer em termos de inteligência generativa? Eu sei que fazer prognóstico, futurologia não é o nosso campo, né? Mas quem está ali, né, vivendo essa imersão e essa mutação tão rápida, né, pode tentar imaginar, né, como é que seria a CEIDIG dos seus sonhos? Olha, eu vou falar da CEIDIG dos meus sonhos, e agora com relação a prognósticos, em relação às mudanças, à tecnologia, né? Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que a Europa tinha passou de 2018 até 2022 discutindo o AI Act, né? Discutindo uma legislação para regulamentar a inteligência artificial. Quando parecia que estava pronta, chegou o ChatGPT, a inteligência artificial generativa, que mudou tudo, né? Então, as mudanças disruptivas hoje, elas estão acontecendo numa velocidade que é quase inimaginável a gente pensar daqui a 5 anos, né? Eu vivi a época que não existia celular. No meu mestrado, eu criei meu primeiro e-mail, e hoje o celular é um prolongamento nosso, está quase... Se a gente não sai com o celular, parece que a gente está nu, não vai conseguir ver, está cego, não consegue. Furtada, a pessoa, né? Furtada. Você fica mutilada. Desespero, foi mutilada, é mais ou menos isso. É um prolongamento nosso. Então, a vida mudou tanto e tão rápido para nós que somos um pouco mais velhos, né? Que é quase difícil pensar daqui 4, 5 anos, que a gente não sabe o que vai surgir, né? Agora, a CEIDIG, a Secretaria de Transformação Digital dos Meus Sonhos, é que a gente possa completar esse processo de transformação digital a serviço da saúde da população, que o Meu SUS Digital possa, de fato, ser, de forma integral, uma porta de entrada do cidadão com o sistema de saúde, de acesso aos seus dados de saúde, de autocuidado, que a gente possa fazer uma atenção personalizada, mandar as mensagens: olha, você precisa checar sua glicemia, como é que está a sua alimentação, você precisa vir à unidade buscar tal medicamento, que a gente pudesse fazer uma atenção personalizada para cada pessoa, desonerando um pouco as filas de espera, para que cada um pudesse receber no melhor momento, da maneira mais confortável, aquilo que precisa, né? Fortalecendo a promoção da saúde, a prevenção, podendo prolongar a vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, atendendo também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, enfim, e maior integração, né, dos diferentes níveis de atenção, a rede funcionando de uma maneira mais bem articulada, né? Esse seria, aí é o que a gente persegue como utopia, como sonho, né? E quem sabe a gente chega lá. A experiência para quem pode pagar um bom plano de saúde, isso já funciona, né, Stella? Assim, os grandes hospitais, eles mantêm assim, um acompanhamento do paciente, né? Lembra a questão de remédio, de medicamento, fala: olha, seria bom você fez a sua colonoscopia, não sei quanto, seria bom você fazer, tem feito, isso funciona para quem pode. O bom, e é isso que você persegue, é que isso se universalize, né? Chegue para aquele que às vezes precisa mais,
né? Que é uma questão que passa pela nutrição, pela higiene, né? Por conhecimentos básicos de como manter uma vida saudável, né? Então, isso, que bom que... Agora, isso vai dar... o ministro Lewandowski já falou que quer fazer um SUS da segurança, né? Tomara que siga tudo isso, que haja um SUS da segurança digital também, né? Porque eu acho que é mais assim uma espécie de esquizofrenia, né, coletiva, que não há tanta. Se a gente pensar que nós somos 212 milhões aí, o brasileiro não é tão cruel assim, não é esse selvagem. Não acontece. A gente pensar em São Paulo, quase 13 milhões de pessoas, não acontecem crimes bárbaros todos os dias como se nós estivéssemos numa selvageria, numa terra de bárbaros, né? Então, mas é bom que haja nessa preocupação. A sua fala me faz lembrar, esse fim de semana eu estava conversando em casa e o Fernando estava falando de um estudo que ele leu com animais. E esse estudo, primeiro, colocou os animais segregados. Uma metade de um grupo tomou água pura e outro grupo tomou água com drogas, né? E a droga estimulava eles a tomarem mais, né? Depois, eles, num outro experimento, estabeleceram um processo de socialização, onde havia a socialização desses animais, né, com várias possibilidades ali, outras alternativas que não fosse só tomar essa água com droga, e a água com droga estava lá. Reduziu muito o uso da água com droga quando eles puderam se socializar afetivamente, né? Então, eu acho assim, e aí eu volto para o tema da primeira infância, dos primeiros 1000 dias de vida, que são muito preciosos e importantes, e a criança precisa de uma alimentação saudável, ela precisa estar protegida da violência, ela precisa receber afeto e amor. Se ela tiver essas 3 coisas desde os primeiros 1000 dias de vida, a gente está ajudando demais ela ao longo da sua vida a ser um ser humano que vai conseguir dar o seu melhor e exercer o seu melhor potencial. E quando isso está negado, os efeitos deletérios são imensos, e inclusive as doenças crônicas lá na frente, porque isso já está comprovado que tem relação, né? Então, enfim, Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho que está em Grande Sertão Veredas, que diz assim: um menino nasceu, a vida tornou a começar, né? Se a gente não esquecer disso e pudesse preparar o mundo para receber melhor todas as crianças que chegam, a gente ia ter uma sociedade muito melhor, talvez. É verdade. Olha, nós conversamos com a Ana Estela Haddad, né, que ela é a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, né? A sigla é CEIDIG, mais uma sigla, mas guardem essa, procurem conhecer o que é isso, né? Ela é professora titular da Faculdade de Odontologia da USP, coordenadora adjunta do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Políticas Públicas da Escola da Metrópole, do IEA, Instituto de Estudos Avançados. Eu adoro o IEA, fui também representando a sociedade civil. Que bom. Aprendi muito ali, né? Ali é um espaço muito arejado da USP. Muito Já bom. falamos que ela representa o Brasil na rede de líderes da Michelle Bachelet, né? Ela tem uma longa carreira na formulação e gestão de políticas públicas com foco em saúde, saúde digital, educação e desenvolvimento cognitivo infantil, né? Já atuou no Ministério da Educação e da Saúde, foi uma das articuladoras do ProUni, né? E ela é uma pioneira na telesaúde. Participou da criação do programa Telesaúde Brasil Redes, instituído em 2007, premiado pela OPAS. O que é a OPAS? Organização Pan-Americana da Saúde. Ela é a representação, o braço da Organização Mundial da Saúde para a região das Américas, embora ela seja mais antiga que a OMS. A OMS foi criada depois da Segunda Guerra Mundial
e a OPAS já existia e foi incorporada. E essa OPAS é uma referência mundial em teletecnologia para promover e ampliar o acesso aos cuidados em saúde, especialmente as populações que vivem em áreas remotas. E quando a gente fala áreas remotas, não precisa ser longínquas, não. Nós temos aqui, perto de nós, muitas áreas remotas, né? Desses invisíveis, desses excluídos, dessa pessoa que merece a nossa atenção. E é bom a gente saber, né, a gente tomar conhecimento daquilo que a Anistela faz. Ela trouxe também 2 vídeos que vão ser veiculados, né? E a gente gostou muito de conversar, de saber aquilo que ela está fazendo, né? E que é tão próximo a nós todos aqui, que temos de nos acostumar com as tecnologias, né? A inteligência artificial já está nos ajudando, às vezes trazendo desafios, mas vem aí a generativa, a internet das coisas, nanotecnologia e tanta coisa, né, que ainda vai chegar. Anistela, você conversou com pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho de assegurar a cada proprietário esse direito fundamental que está no artigo 5º da Constituição, né? Depois da vida, liberdade e igualdade, vem propriedade e, por último, segurança. Então, eles trabalham com direito fundamental. Você está na precedência, né, na prioridade, que vida é mais importante que propriedade. Agora, eles só estudam direito, só estudam ciência jurídica, né, que já é bem complexo. Mas eles têm interesse em saber de saúde, porque sem saúde você não chega a lugar nenhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para eles aí, e a mensagem da secretária de Informações e da Saúde Digital do Ministério da Saúde. Obrigada, Dona Aline. Eu, depois que comecei a trabalhar com políticas públicas, a minha visão em relação ao direito, ela se abriu muito. As políticas públicas, elas precisam muito do direito, em vários aspectos. Primeiro, quando a gente formula uma política nova, se a gente não tiver a condição de criar um arcabouço legal para dar conta dela, a gente vai continuar fazendo o que a gente já fazia, a gente não vai conseguir inovar e transformar, né? Mas também, do ponto de vista do funcionamento da sociedade, fazer com que as leis funcionem, né, adequadamente para garantir o bem-estar comum é um desafio imenso. E o direito, ele é um instrumento muito importante de organizar esses processos. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela área. Então, eu quero desejar que a gente possa cada vez mais manter essa interação. E aí vai um agradecimento profundo a você por ter feito esse convite a mim, por essa oportunidade. E queria também não deixar de falar da imensa admiração que eu tenho por você, pela sua trajetória, é verdade, pela sua trajetória no direito, que é muito sólida, consistente, que é o topo do que se pode esperar dessa trajetória, depois também como secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? E agora em outras atividades, e membro da Academia Paulista de Letras, e também nesses novos espaços, né, que eu acho que levam toda esse acúmulo que você traz e que fez você, de maneira talvez inicialmente um pouco inusitada, me convidar para estar aqui, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, parabéns por esse trabalho, por trazer novos temas, né? Eu acho que o direito, ele tem a parte do direito, mas quanto mais a gente abre a mente e conhece outras áreas, melhor a gente pode exercer a nossa, né? Nós conversamos com Anistela Haddad, né, que é essa figura extraordinária. Além da capacidade, ela é extremamente simpática e generosa. Foi muito importante para vocês. A nossa entrevista fica disponível, assim como os 2 vídeos, né? Vejam.
Acessem também o SUS Digital, né? Como é que entra no SUS Digital? O meu SUS Digital, se você no seu celular, se você tiver um celular da Apple, entrar na Apple Store, se o seu celular for Android, na Google Play, e em ambos, se você botar na busca Meu SUS Digital, o aplicativo vai aparecer, e aí é só baixar o aplicativo, você vai ter acesso aos seus dados. E o SUS Digital está conectado com o GovBR. Depois que você baixar, se você já tem o GovBR, a senha de login é a mesma. Tá vendo? SUS Digital, GovBR. Vamos participar e vamos trazer sugestões. Ana Estela, novamente, Deus lhe pague por atender o nosso convite, viu? Está sempre convidada quando tiver novidade, quiser transmitir aí para o Brasil, né? Nós temos a pretensão de sermos vistos pelo Brasil inteiro. É um pessoal muito bom esse do Registro de Imóveis. Muito obrigado. Eu que agradeço.